Agora, a pessoa que não sabe que vai vir aqui, que é a última, só falta ela. Das Secretarias de Governo Municipal, Avança Sampa, ponto de ônibus para todos. A Ana Caroline Alves, por favor. Pode começar? Agora. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Caroline Alves, sou estagiária da Secretaria do Governo Municipal e hoje estou aqui para apresentar o meu projeto Avança Sampa, ponto de ônibus para todos, no 14º Prêmio de Melhores Práticas de Estagiários da Prefeitura de São Paulo de 2025. Eu tive a honra de contar com a orientação da senhora Rita de Cássia Pauli e de toda a minha secretaria que está aí. Antes de adentrarmos no tema do projeto, eu gostaria que vocês fizessem uma breve reflexão comigo. Quais os desafios que nós enfrentamos para utilizar o transporte coletivo? Seja uma dificuldade em enxergar o letramento do ônibus, como número ou nome, a dificuldade em não saber corretamente o horário que ele vai passar. Nós temos uma precisão com os aplicativos de celulares, mas não é algo concreto. Mas, além disso, existem alguns grupos que têm uma dificuldade ainda maior, como são os deficientes visuais, que na maioria das vezes dependem da orientação do seu acompanhante, de uma outra pessoa. Se está sozinho, assim que eles ouvem o ônibus, tem que dar sinal para o motorista, para confirmar se aquele coletivo é de fato o que ele deseja, para relativamente ter seu direito de ir e vir. Os deficientes auditivos, que têm que ficar com seu foco total na via, para saber quando o coletivo está chegando, diferente de nós, que podemos ler um livro, ouvir uma música de um lado só com o fone, que assim que ouvimos o barulho do ônibus, já olhamos. Esse é meu ônibus, esse não é, eu vou ficar esperando o próximo. Mulheres e idosos no período noturno, principalmente após as 22 horas. Idosos que muitas das vezes não querem acompanhante, querem andar sozinhos, só que em decorrência da idade ou de alguma doença, perdem um pouco da visão, ficam com baixa visão, dificultando, de fato, o seu direito de locomoção. E, além disso, de acordo com o IBGE, no censo de 2022, 1,5 milhão de pessoas eram deficientes aqui na nossa cidade. Apenas no nosso município, esse alto número de deficientes. Qual é o objetivo do meu trabalho? O meu trabalho vem trazer para vocês independência dos passageiros, igualdade entre todos. Nenhum passageiro tem que ser mais beneficiado ou menos beneficiado que o outro. Todos que têm que ter o seu direito igualmente de ir e vir. Ninguém precisa depender do outro, depender de um celular, depender do motorista. Os motoristas de ônibus ajudam a gente pra caramba, sempre confirmando o destino. Mas nós não precisamos depender deles, nós temos que ser independentes para ir e vir. Como vai funcionar o meu projeto? Eu gostaria que vocês olhassem. Esse é um esboço feito com inteligência artificial, mas é bem que trata a realidade. O projeto, primeiramente, vai ser implementado nas principais vias de São Paulo, pois a tecnologia já está presente. Afinal, quando vocês frequentam as principais vias, vocês olham que nos pontos de ônibus já tem aqueles painéis. A tecnologia já está implementada ali. Nós vamos fazer o quê? Aperfeiçoar. Como irá funcionar? Nós teremos 2 sensores de proximidade, um no ponto de ônibus e outro no coletivo, que pode ser como aquelas tags que utilizamos nos carros para passar no pedágio, cancela, que mostram de fato o local que o automóvel está. E assim que o ônibus
estiver se aproximando do ponto de ônibus, irá ser lançada uma mensagem automática. Em 50 metros, irá chegar o ônibus 209P, Terminal Pinheiros. Uma mensagem sonora, uma mensagem em libras e escrito também. Nós teremos a mesma mensagem passada de 3 formas diferentes, trazendo que todos os passageiros ali presentes consigam entender que a aproximação daquele ônibus será de forma igualitária para todos. Recursos complementares. Quais recursos nós podemos aprimorar nesse projeto? Nós podemos adicionar o botão NFC e QR Code. Vocês sabem o que é o botão NFC? Provavelmente todo mundo utiliza, só que vocês não sabem essa nomenclatura. Eu acho que vocês têm um cartão virtual nos celulares de vocês. Vocês só chegam lá na maquininha com o celular e passam. Essa tecnologia se chama NFC e nós podemos incluir um botão para aproximação do celular para abrir o site da SP Trans. E com isso, aquele passageiro que não tem certeza se aquele ônibus passa naquele trajeto, pode consultar no site da SP Trans. Muitas pessoas utilizam a SP Trans só para bilhete único, mas existem várias funções no site da SP Trans, que não é apenas um bilhete único. O bilhete único é apenas um dos serviços que se encontra no site. E o QR Code, você apenas lê com a sua câmera, que irá abrir também o site da SP Trans. Sustentabilidade. Como eu disse, a tecnologia já está presente no ponto de ônibus, mas também podemos incluir painéis solares. Afinal, eu sei, São Paulo é conhecido como a terra da garoa, mas existe sol, gente, quase todos os dias. E com painéis solares, podemos reduzir custos dos cofres públicos, trazendo maior economia para toda a sociedade. Gastos que seriam utilizados com outras coisas podem ser destinados para outros programas. A comunicação, reforçando, será visual, será sonora, em libras e também em aplicativos, junto com o sistema da SP3. Como ocorreu a construção do projeto? Primeiramente, foi verificado em quais pontos iriam ser implementado o projeto. E assim, eu observando vários guias, ônibus, eu verifiquei que já tinha a tecnologia nos pontos de ônibus. E eu falei, já teve uma pesquisa onde precisa ocorrer as principais vias. Já tem o ponto de ônibus coberto, já tem os painéis. Por isso, eu quero implementar nesses pontos de ônibus. Depois, podemos sim expandir para outras zonas, mas tem aquilo, tem calçadas que são muito pequenas, são justas, e infelizmente, talvez, não conseguimos implementar nesses pontos. A análise do público-alvo. O público-alvo normalmente é destinado para um grupo, só que é diferente aqui no projeto. Todas as pessoas vão ser, sim, beneficiadas com o projeto Avança Sampa, pois no metrô nós temos o alerta sonoro. Próxima estação, Anhangabaú, desembarque pelo lado direito do trem. Por que não temos isso no ponto de ônibus? Qual a diferença do metrô para o ônibus? Todos são transportes públicos que têm o direito de levar e buscar o seu passageiro. Então, vamos trazer junção de coisas que estão em outros setores para o ponto de ônibus. E sim, tem grupos que vão ser mais beneficiados, mas o foco do projeto é para todos. A avaliação da infraestrutura. Como eu mencionei, o projeto já tem uma tecnologia. O que vai ser adicionado? O gasto vai ser com o quê? Vai ser com sensores ou tags do ponto de ônibus e do coletivo, e também o alerta sonoro, pois a mensagem automática em libras e o aviso visual já tem a tecnologia no painel. O estudo de viabilidade, o financeiro.
Eu não quero tirar um programa do zero. O meu projeto não vai surgir do nada. Nós já temos, como eu reforço, a tecnologia presente no ponto de ônibus e trazendo uma maior igualdade para todos os passageiros do nosso município. Vai ter impacto direto no aumento da autonomia das pessoas. Os passageiros vão ter o seu direito de ir e vir reforçado e segurança. Muitas pessoas pegam os seus smartphones para ter uma precisão do horário que aquele coletivo irá passar. Com isso, nós poderemos diminuir até mesmo o número de furtos e roubos no ponto de ônibus, pois a pessoa não vai ter mais a necessidade de verificar no seu celular se aquele ônibus irá passar, pois ele sabe que vai ter um alerta sonoro e visual avisando a sua chegada. A redução de barreiras de comunicação. Nós não vamos precisar do acompanhante, de um celular, de confirmar com o motorista que o coletivo chegou. Cada pessoa terá independência para saber que aquele coletivo está chegando e ter de fato o seu direito de ir e vir, afinal é amparada pela Constituição Federal. Melhoria de experiência no transporte público. Nós vivemos na maior metrópole do país e, infelizmente, não temos um transporte com qualidade, pois essa barreira de acessibilidade, para nós, pode parecer que é uma bobeira, mas para quem tem a necessidade, é muito grande. Temos um grupo que não é muito conhecido, que são os analfabetos funcionais. Eles sabem letras, eles sabem as sílabas, mas muitas das vezes eles não conseguem formar uma frase por completo e ficam naquele sentimento de dependência. E com o projeto, o nosso foco, trazer a melhoria no transporte público, o fortalecimento da inclusão. O foco do projeto é trazer inclusão para todas as pessoas, sem distinção de idade, deficiência ou qualquer seja o grau da pessoa. Uma São Paulo mais inclusiva. O projeto representa uma inovação na tecnologia, está de acordo com as práticas que é proposto pelo projeto no edital. Nós estamos trazendo uma inovação e possivelmente virá um exemplo para outros estados, exemplos para outras cidades, aumentar para o município, todo o estado de São Paulo, não ser uma coisa só no nosso município. A transformação da mobilidade nas relações humanas. Nós teremos o direito amparado pelo nosso Estado. Não é um projeto que vai sair caro para os cofres públicos, pois já está implementado metade da tecnologia. É um projeto pensado em todas as pessoas. É um projeto com acessibilidade e inclusão, fazendo que todas as pessoas tenham realmente o seu direito de ir e vir com dignidade na nossa cidade, que é São Paulo, uma cidade tão linda, com tantos pontos que infelizmente, trazem barreira. E eu quero que essas barreiras sejam retiradas, que seja com um conforto você ir pegar um ônibus. Se eu for uma pessoa cega, se eu for uma pessoa surda, eu não vou ter barreiras. Eu vou conseguir ir e vir com dignidade. E é isso que o São Paulo é. É uma cidade acessível, é uma cidade que cuida de todas as pessoas. Obrigada a todos. Nossa, incrível, né? Você falando o tempo todo, e aí eu só vou comentar que eu fiquei pensando, para as pessoas que são analfabetas funcionais, né? Eu fiquei pensando, 30 segundos depois você disse, e tem, aí eu falei, pronto, ela abarcou tudo, não tem mais nada o que dizer. É muito, muito incrível, né? Sobre a gente pensar mesmo em como ser acessível em políticas públicas que, em tese, já são universais, né? Para todas as pessoas. Eu vou abrir agora para a banca. Vocês querem? Posso?
Pode ser? Pode ser? Olha, eu acho que a primeira qualidade da apresentação é muito boa. Você consegue apresentar de uma maneira, digamos, bem compreensível, seu tom de voz, sua postura, certo? Então, acho que isso aí é uma coisa muito importante. Sobre o problema do alcance do projeto, a gente sabe que transporte coletivo é um dos problemas maiores da cidade. Então, obviamente, nesse aspecto, você acertou na mosca, porque realmente é um problema que merece uma melhoria sensível, certo? E a extensão disso. O que eu queria fazer de pergunta é muito mais em que nível você está para isso efetivamente ser implantado e aonde ser implantado. Qual o nível de apoio que você acha que vai contar? Eu sou da Secretaria do Governo, os outros estagiários focaram mais nas secretarias dele, só que o meu projeto é focado em todas as secretarias. É em acessibilidade, é no governo, é na comunicação, é no transporte, é na segurança urbana, pois a segurança urbana... Oi? Voltou? Voltou, desculpa, gente. A segurança urbana está presente também na secretaria, então seria uma junção de todas as secretarias. Eu tenho muito apoio do meu departamento e eu sei que se eu precisar levar isso para chefe de gabinete, para o secretário, eu conseguirei e ter o acesso a outras secretarias, assim como a secretária Silvia, que é de acessibilidade. Então, eu tenho certeza que se ela lesse esse projeto, ia ficar muito grata por uma pessoa de outra secretaria pensar na secretaria dela. Mas eu não estou pensando na secretaria dela, eu estou pensando em toda a população paulista, em toda a população que pega o transporte público, pois temos estrangeiros aqui, nós temos pessoas de outras regiões que São Paulo é a cidade que acolhe. Então, eu preciso do apoio de todo mundo. E se eu precisar procurar todos os secretários, eu irei procurar todos os secretários com o projeto embaixo do braço. Oi, Ana, parabéns pelo projeto, pela apresentação, realmente muito... você tem o dom, assim, de envolver a gente, sabe? É uma coisa que você pode explorar, assim, para o futuro. Eu achei a ideia bárbara, né? Muito, assim, é meio que sonho, talvez, duvido que tenha alguém aqui que fala, não, isso não tem que ser feito. Mas eu vou te fazer uma provocação para o futuro de continuar avançando no desenvolvimento desse projeto com foco na implementação, como o Orlando disse, né? Então, enfim, quem vai implementar isso? Quanto vai custar? Quantas pessoas vão usar? Isso é bastante importante para a hora que você for lá bater na porta da Silvia ou de qualquer outro secretário, eles vão te perguntar isso, porque, né, a vida pública demanda você conseguir colocar as coisas no orçamento. Isso não desmerece nada. Às vezes comigo... Acho que não desmerecem nada o seu projeto, mas é uma dica mesmo, assim, uma provocação para você continuar. Eu vejo que você tem um amor, né? Assim, você fez um projeto sobre algo que você realmente queria ver na cidade acontecendo. Então, a gente tem que aproveitar essa tua gana para ver esse negócio acontecendo mesmo. Assim, se algum dia a gente se cruzar, eu vou te perguntar, e aí, Ana? Tá rolando, deu certo, e eu acho que o próximo passo real para você é pensar em como vai ser a implementação disso, ou pelo menos pensar numa proposta, né, de implementação. A minha pergunta agora, real, assim, de banca, é que eu tenho feito para quase todo mundo, assim, quais planos esse projeto dialoga e como você acha que ele, né, contribui para esses planos? Só complementando a sua frase antes da pergunta, realmente é um projeto que eu fiz com amor, que eu fiz com garra. Eu tenho uma prima que ela é surda e eu sempre vi a dificuldade dela
em precisar desse foco no transporte público, do acompanhante, e certinho, 2 semanas antes de sair o edital, eu ajudei um senhor cego. Eu estava na Marquês de São Vicente, até por isso, o foco no ônibus que foi citado, então, é aquilo, tudo tem algo por trás, não é mesmo? E eu deixei o meu ônibus passar para ajudar ele, que até o ônibus dele demorou. E depois de uns 30 minutos que eu já deveria estar no meu trajeto, eu adentrei porque eu queria ajudar de fato aquele senhor, pois senão ele não teria ajuda de ninguém ali, ele ia ficar sozinho no ponto de ônibus. Então, de fato, teve amor, teve paixão, os custos. Eu vou pesquisar, vou procurar apoiadores também para fazer esse cálculo, a dimensão de quantos pontos com painéis já existem e trazer isso para todas as pessoas, porque de fato eu quero que isso saia do papel, que não seja apenas um projeto. Sobre a sua pergunta, o plano municipal está 100% de acordo aqui como... Eu esqueci o nome do senhor. Como o senhor Orlando falou, transporte público é uma das maiores dificuldades na nossa cidade. Então, qualquer melhoria proposta está sim alinhada, pois até nas campanhas políticas mesmo, sempre falam de educação, falam de transporte, falam da saúde, e transporte sempre está presente. Porque o transporte é cheio, porque o transporte é demorado, porque o transporte é isso, e às vezes com uma pequena melhora, a gente pode pensar em 15 melhoras para ajudar. E como eu falei, não vai ser um projeto tão caro, porque ele não vai sair do zero. Então, já tem, quem sabe, conforme consiga um patrocinador para as tags, para ficar com um custo mais baixo. Afinal, tags, agora nós temos aquela empresa famosa, que eu não vou falar o nome, bancos também têm as suas tags, até no aplicativo, coloque a tag no seu automóvel, então já aparece. E assim, não vai ser um projeto caro, e eu reforço bastante isso, pois a tecnologia já está presente. Que o mais caro seria implementar o painel, e o painel já está presente. Eu que agradeço. Você para fazer uma pergunta a ela, né? Fique tranquila, fique tranquila. Eu faço isso sempre com o Jeremias também. Tudo bem, somos mencionar novamente o que já foi colocado por essa banca, a sua autonomia na apresentação, a sua desenvoltura para defender aí o projeto que você trouxe, né? Falar em acessibilidade é um assunto necessário, como todos os outros assuntos que foram apresentados aqui, levantados aqui, erguidos. E tenho uma pergunta a fazer a você relacionado... E eu achei, antes da pergunta, eu achei bem interessante e nunca me questionei quando você pediu para refletir sobre, né? Fez uma provocação antes que eu achei super interessante também. E na sua fala mais à frente você comparou o metrô com o ônibus, né? No metrô fala sobre as estações, qual é a próxima estação. No ônibus, às vezes a gente estamos distraídos ali com alguma outra coisa, passa do ponto. E quando nós falamos em acessibilidade, não é somente para pessoas com deficiência, né? A acessibilidade está aí para todos e é necessário que seja feita implementações, que sejam feitas melhorias. Eu achei interessante bastante sobre o seu projeto. Você vai usar recursos que já existem, um painel que já está lá, vai colocar um aviso, vai colocar escrito em áudio, todas as formas possíveis e imaginárias aí para facilitar, né, a vida de todas as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre autonomia. Você traz a questão da autonomia e até fazer um gancho aí com a sua prima que você mencionou, a pessoa que você auxiliou, tendo essa autonomia, quais benefícios essas pessoas teriam? Obrigada. E autonomia, ninguém gosta de ser dependente do outro. Ter que ficar ajudando, a pessoa se sente encolhido, a pessoa sabe que está
Às vezes, eu tenho que esperar meu filho chegar para me ajudar, meu esposo, ou qual seja o parentesco. Eu preciso perguntar para aquele passageiro se ele pode me ajudar a entrar no ônibus. Isso é um sentimento ruim. Ele sabe que para ele entrar no ônibus, ele vai depender de uma outra pessoa. Isso não é legal. Nós estamos na era digital, ok, muito celular. Só que ficar pegando o celular em ponto de ônibus, às vezes não tem ninguém. Muitas das vezes pode aparecer um furto, pode ser um roubo. Às vezes a pessoa pode até perder a vida, se não quiser dar do celular. Então ela já está dependente do celular. Eu vou ver lá. O aplicativo é uma precisão, não é algo concreto. Então já fica dependente do aplicativo, de algo incerto, o que não é legal. Se tiver um aviso que o ônibus está chegando, ele sabe, ele ou ela, né, ou o passageiro, sabe que ele pode ficar ali tranquilo, que seu ônibus vai chegar, que vai ter um alerta, pode sentar nos bancos, porque muitos passageiros não sentam no banco, porque ficam aqui, quase aqui, o final da calçada está aqui, o carro, os outros ônibus quase levam a pessoa e o passageiro está aqui, querendo ver o ônibus. Isso é ruim, porque ele está dependente de tudo ao seu redor. Está dependente de outro passageiro, está dependendo do motorista, está dependendo do celular, está dependendo quase perder a vida atropelado, e eu quero trazer isso, eu quero trazer autonomia, para ele ficar lá no lugar dele, sentado, sem quase morrer atropelado, sem ter que perguntar para outra pessoa, sem ter que perguntar para o motorista. Os motoristas ajudam muito a gente, eu não tiro o mérito do motorista, eu já perguntei várias e várias vezes para os motoristas, só que eu quero que a pessoa seja livre para conseguir entrar no seu ônibus sem depender de nada e de ninguém. E esse é o sentimento que eu quero trazer, de dependência de cada um. Obrigada. Maravilhoso. A gente termina aqui a sua banca. E muito importante, né? Essa questão de autoestima também, né? A independência traz autoestima, a pessoa consegue entender que ela é capaz, que ela é autônoma, e inclusive ela também pode ajudar outras pessoas, né? Isso é muito importante. Porque essa é a verdade, né? Sobre pessoas com deficiência. Muitas vezes elas estão ali cuidando das suas famílias. Elas são as responsáveis por nutrir todos os outros espaços, né? Então, colocar elas nesse espaço de só precisar também não é real. Já não é real hoje, né? Gente, a gente passou, então, agora finalizou a banca dela. Vou precisar de palmas.